Olá, amigos. Eu sou o Jaime Xavier, cofundador da Neo Varejo, e estou aqui para conversar com você hoje sobre um dos assuntos que mais assusta, que mais complica, que mais dificulta a obtenção de resultados nas empresas supermercadistas e em outros tipos de varejo também. Eu queria começar a nossa conversa perguntando a você o seguinte: você já tomou em conta? Você já se preocupou? Você já fez algo que dissesse respeito a minimizar as perdas de produtos que você sofre diariamente na sua loja? Nesse momento em que vivemos essa terrível pandemia, essa situação do Covid, muito se ouviu falar a respeito de custos, a respeito de contenção de gastos, a respeito do cuidado com o caixa das empresas, a respeito da necessidade de se cuidar dos aspectos, dos diversos aspectos financeiros, para que se consiga sobreviver a essa situação e conseguir e retornar ao movimento normal, com segurança, com condições de oferecer para os seus funcionários, para os seus clientes e para você próprio, para a sua empresa, uma situação segura e capaz de fazer com que ela sobreviva e consiga chegar ao futuro. Talvez você tenha pensado em várias coisas, é provável que você tenha pensado em muitas coisas ao escutar essas informações, ao ouvir esses conselhos, a perceber, de fato, o quanto é importante, o quanto são importantes estabelecer controles de custos na empresa. Mas, como acontece já há muito tempo e em muitas vezes com supermercadistas em particular e varejistas de uma maneira geral, raramente a gente percebe, a gente se preocupa, a gente se direciona para o ladrão que a gente tem dentro de casa, o ladrão que está dentro da nossa loja. E eu digo a você com toda segurança, esse ladrão é um dos maiores prejudicadores dos seus resultados. É um dos maiores provocadores das dificuldades que você tem de obter seus lucros. Porque ele surrupia o seu lucro. Ele tira o dinheiro diretamente do seu lucro. Você não tem como recuperar o que acontece provocado por esse ladrão. Então, vamos falar um pouco mais a respeito disso, utilizando agora a informação que nos é trazida pela pesquisa realizada pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, que realizou essa pesquisa em 2019 para tentar levantar o que significa a ação desse ladrão no setor supermercadista. Vamos, então, falar sobre isso. Como eu estava dizendo, o ladrão está dentro da sua loja. E você precisa tomar cuidado com ele. Muito cuidado. Você não pode em nenhum momento se acomodar e relaxar, achando que esse ladrão não é um grande problema para você. Não lhe traz um grande prejuízo. Não lhe acarreta
o escoar de dinheiro por entre seus dedos e a dificuldade em você obter seus lucros. Vamos ver, então, o que nos diz a Abras em sua pesquisa. A pesquisa feita pela Abras nos informa, considerando-se apenas no universo de supermercados do Brasil, 236 empresas participantes. São muitas lojas, sem dúvidas, é uma grande área de vendas que está se estudando, é um grande número de funcionários, como a gente vê por aqui. Mas existe muito mais do que isso que não está incluído na amostra dessa pesquisa. E com esse grupo que a gente está vendo aqui, que representa apenas uma parcela do número de lojas de supermercados do Brasil e que faturou 46,3 bilhões de reais, encontrou-se um prejuízo em perdas. Um prejuízo que foi deixado por esse ladrão nessas organizações de nada menos de 862,5 milhões de reais. Ou seja, quase 1 bilhão de reais foi jogado fora, foi perdido, foi extraviado, desapareceu do seu lucro. Se nós extrapolarmos, e a Abras fez esse raciocínio, para o conjunto de supermercados brasileiros, essa perda atinge 7 bilhões. É claro que o faturamento também cresce substancialmente, mas a perda atinge 7 bilhões de reais. Não importa qual é o faturamento, se é grande, se é pequeno, importa que ninguém está podendo se dar ao luxo de perder tanto dinheiro. Isso é que importa. E é isso que você tem que ter em mente. Não se pode minimizar esse tipo de situação e não se pode considerar irrelevante uma informação dessa natureza. Então, meus amigos, o que eu quero fazer nesse nosso vídeo é dar a você algumas dicas para que você comece um processo de administração do seu negócio que lhe permita iniciar controles dessa situação de perdas, que lhe permita organizar a sua empresa, a sua loja, de forma a que esses volumes de dinheiro jogados fora diminuam e que esses volumes de dinheiro que hoje são jogados fora se incorporem ao seu resultado, ao seu lucro. Vamos, então, a algumas dicas que eu preparei para que a gente possa evitar essa perda de 7 bilhões que acontece no nosso setor supermercadista. O que nós vamos fazer aqui é encontrar maneiras de expulsar esse ladrão da nossa loja. O que nós queremos é botar esse sujeito para fora. Nós precisamos mandar esse cara embora. Ele é um prejuízo para a gente. Ele está nos destruindo. Ele está corroendo o nosso trabalho. Ele está corroendo a efetividade das ações que a gente desenvolve. Então, nós precisamos expulsar essa figura. Precisamos acabar, ou pelo menos minimizar muito, a atuação desta figura tão prejudicial àquilo que nós fazemos. Para isso, eu tentei colocar aqui, para que você comece a pensar numa solução para esse problema, 6 tópicos, 6 distintas providências que você poderá tomar
de imediato para conseguir minimizar essas perdas que você certamente está sofrendo, mesmo que você não saiba. E talvez até em proporção maior do que essas 236 lojas, que são normalmente empresas que possuem controles rígidos, estruturas muito bem montadas de controle e de prevenção de perdas para administrar os seus negócios. Então, vamos falar aqui de cada um desses processos, cada uma dessas iniciativas, para que a gente consiga tentar encontrar uma solução para trancar essa torneira, evitar essa saída de dinheiro que a gente está tendo dos nossos resultados. Não há tempo a perder, meu amigo. Não é para deixar para amanhã, é para fazer já. Saia daqui dessa nossa conversa e caia na sua loja para resolver esse problema. Então, qual é a primeira providência que a gente deve tomar? A primeira providência é identificar onde estão sendo geradas as nossas perdas. As maiores. Vamos atacar primeiro aqueles setores que são mais problemáticos. O principal deles, ou talvez os dois principais, sejam o hortifruti e os serviços de refeições locais, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, seja o que for que você tenha como serviço local de alimentação. Vamos identificar aonde está isso. Eu lhe dou certeza de que um dos pontos mais sensíveis para isso e que já vão conseguir contribuir violentamente para minimizar essas suas perdas é o ataque a essas duas áreas. E ao hortifruti, com maior ainda preocupação, porque é um produto de venda diária, é um produto que nos traz normalmente perdas também diárias, seja na alface, seja no tomate, seja na fruta, e que a gente raramente tem a preocupação de administrar rigorosamente, com cuidado, para evitar que aconteçam essas perdas. Então, o nosso primeiro ponto, mais uma vez, identificar onde estão sendo geradas as nossas perdas e, particularmente, as nossas maiores perdas. Essa é a primeira tarefa que nós precisamos iniciar para começarmos a ceifar a atividade desse ladrão. Definir o foco que a gente pretende atacar. Qual é o conjunto de coisas que a gente vai atacar? Aonde está a nossa principal razão de perda? E como nós podemos nos direcionar especificamente para isso, deixando por hora de lado outras questões, outros produtos, outras categorias de produto, para a gente focar naquilo que realmente está representando um grande volume de desvio dos nossos negócios. E aí, eu volto a dizer a vocês, é a perda pelo manuseio do cliente, é a perda pelo manuseio do funcionário, é a perda pelo promotor de vendas, é a perda por deterioração do produto, má conservação, é a perda no recebimento, quando o produto já chega com problemas, quando o produto já vem embalado mal do fornecedor, quando para uma caixa de tomate de 28 quilos vem prensada em uma caixa que não cabe isso. Então, definam esse foco. Comecem a olhar para a entrada de mercadoria na loja, porque lá está uma grande razão de perda. Defina como foco as transferências de mercadorias entre seções. Isto é outra grande razão de desvios e perdas. Controle o produto que é colocado na vasca, o produto que é exposto na loja. Não permita que
por preguiça, ao invés de se abastecer o hortifruti 10 vezes ao dia, se abasteça 2 ou 3, colocando um volume enorme de produto um sobre o outro e provocando a perda dos produtos que estão embaixo, simplesmente pelo peso dos produtos. Pense e reflita sobre esse tipo de situação. Não há tempo a perder. Você precisa interferir rapidamente nisso. Você precisa estar atento, tendo a consciência de que isso representa um enorme desvio e um enorme prejuízo para a sua empresa ou para a sua loja. O terceiro ponto, treinar e comprometer a equipe. É preciso que você estabeleça metas, objetivos, que você promova treinamento, formação, desenvolvimento dessas pessoas que lidam com produtos, particularmente os que lidam com perecíveis, para que eles possam manusear os produtos com o cuidado que é necessário fazer, que é necessário ter. Por quê? Não só no hortifruti, e essa é a primeira seção que a gente mexe, depois a lanchonete, etc., mas não só ali está o nosso problema. Também está no açougue. Quando se limpa a carne e não se usa uma receita para que essa carne tenha na sua margem imputado o valor dessa perda. Quando se manipula peixe, quando se manipula frios e queijos e se cortam as aparas. Ah, vai para a pizza. Meu amigo, isso não resolve. Você tem que ter uma receita. Se você perde 20% para manusear a carne, se você perde 40% para manusear o peixe, se você perde 10 ou 15 ou 20% para manusear o hortifruti, ou, desculpe, os laticínios e os frios, isso precisa estar dentro da sua margem. Isso precisa estar dentro do seu preço de venda. Porque isso é custo. Você não pode deixar de ter isso na sua conta de custo. Isso tem que ser um fator a ser considerado. Custo não é somente pagamento de pessoal, custo não é somente aluguel, custo não é somente luz, água, telefone, custo não é somente isso, meus amigos. Perda é custo direto. É perda direta, é dinheiro direto perdido no seu lucro, subtraído do seu lucro. Não há tempo a perder. Vamos combater esse ladrão que está dentro da nossa loja. Adote controles rígidos, não enfraqueça, não esmoreça nos controles sobre as perdas. Obrigue a que se faça pesagem, a que se vejam quantas unidades de produto se perdeu, dependendo do tipo de produto que você está trabalhando. Faça a pesagem correta, que veja o que perdeu, que faça a pesagem nos frios, que veja as latas amassadas, os produtos que o fornecedor muitas vezes se recusa a trocar. Isso é perda, meu amigo. Aquilo que entra pelo depósito com um peso errado, às vezes, que é recebido do fornecedor com um peso errado ou faltando coisas. Eu estive, meus amigos, à frente de trabalhos dessa natureza e nós, certa vez, identificamos que um container não, meu Deus, como chama? O pallet de cervejas que estava vindo de um fornecedor nosso estava sendo manipulado pelos entregadores da seguinte forma: eles tiravam as caixas de cerveja, as embalagens, os packs de cerveja, tiravam de dentro vários do meio da pilha, do meio do pallet, e colocavam ali pesos com tijolos ou outras coisas
para que o pallet todo continuasse pesando a mesma coisa. E quando chegava, se contava por fora e se pesava. Quando desmanchava o pallet, se constatava que havia esse tipo de roubo sendo feito. E se isso não é verificado na hora da entrada do produto, meus amigos, acabou. Você não vai ter mais como reclamar, você não tem como acionar o fornecedor para pedir a ele que lhe pague esse prejuízo, ele não vai aceitar. Porque você já recebeu, esse produto já é seu, já está dentro da sua casa. Então, o cara que está recebendo mercadorias na sua loja é um cara que deve ser de estreita confiança, de extrema confiança, e deve ser constantemente acompanhado por outro. A tentação é muito grande. O dinheiro é muito tentador. E muitas pessoas, infelizmente, até pessoas boas, às vezes cedem a isso. E os prejuízos você só vai conhecer na hora em que o seu balanço mostrar lá embaixo um lucro menor do que você esperava ou talvez o vermelho que ninguém quer atingir. Então, controles rígidos é mais um processo, é mais um trabalho, é mais uma exigência a ser cumprida por quem quer controlar perdas. Não há tempo a perder. Eu repito e estou repetindo em toda hora, porque isso tem que ser feito já. Como eu falei antes, considerar no cálculo das margens os produtos que têm perda por processo. O bacalhau é um caso. A venda de bacalhau no Natal e na Páscoa, que é a grande venda que acontece em todos os supermercados, deve ser uma venda muito bem cuidada. Deve ser um processamento muito bem cuidado. Deve estar acompanhado por uma série de medidas de proteção e, principalmente, deve gerar uma receita que será agregada à margem de venda dos produtos. Isto é verdadeiro para o bacalhau, isso é verdadeiro para a carne, nós já falamos sobre isso. Isso é verdadeiro para os queijos frios. Isso é verdadeiro para os produtos de padaria. Enfim, isso é verdadeiro para o conjunto da sua atividade. Mesmo que você esteja iniciando com uma ou duas categorias de produto, não se esqueça de que isso acontece no restante da loja. E você vai ter que considerar isso para poder conseguir melhorar o seu desempenho, melhorar os seus lucros e diminuir a atividade desse ladrão. Não há tempo a perder. É preciso fazer isso já, de imediato. E um conselho final. Jamais relaxe nos seus controles e na sua prevenção de perdas. Jamais considere que você atingiu um bom resultado. Ele jamais será um bom resultado. Na medida em que ele representa a perda líquida de lucro da sua empresa. Na medida em que ele representa o extravio de todos os esforços que você faz para conseguir trabalhar bem, para conseguir oferecer bons produtos, para conseguir oferecer bons preços ao seu cliente. A perda tira a sua competitividade, na medida em que você precisa compensá-la na margem. E isso é um grande perigo também. Então, não relaxe, não se acomode jamais, não entregue isso na mão de outras pessoas. Faça com que isso seja acompanhado por responsáveis, gente que realmente você mereça a sua confiança e que você saiba que vai produzir um bom trabalho em cima desses fatores. Não há tempo a perder.
Comece já, hoje, agora, o seu processo de atenção e cuidado com as suas perdas. Não se esqueça, meu amigo, há um ladrão na sua loja. Há um ladrão na sua loja e você precisa se livrar desse ladrão. Nós vamos, inclusive, na Neo Varejo, dentro em breve, estar oferecendo a você um curso produzido pelo professor Rômulo Maia, que é um grande conhecedor de perdas, é um grande conhecedor de processos de auditoria e acompanhamentos de trabalhos em lojas de conveniência e em diversos tipos de lojas de varejo. E esse curso será oferecido a você para que você possa adquiri-lo e participar dele, compreendendo mais detalhadamente ainda tudo isso que eu lhe falei agora e podendo apostar ainda mais no seu trabalho de prevenção de perdas. Até uma próxima. Eu espero que você tenha aproveitado. Espero que você não esqueça que não existe tempo a perder. É preciso trabalhar já, agora, para você expulsar esse ladrão da sua loja. Um grande abraço.